Bom, né? Que legal. Um abraço para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Bom trabalho, Jacques. Legal, um abraço. Para você de casa, uma ótima tarde, bom almoço para você, bom ter a sua companhia, agradável demais ter você juntinho aqui conosco na Band. Agora, me chama que eu vou. E hoje o programa está pra lá de imperdível. Para começar, olha só, o nosso Pimba esteve no Castelo do Terror e olha que o nosso repórter Fora do Comum ficou morrendo de medo, gente. Veja um trecho dessa matéria agora. Acompanhe. Caramba! Peraí, velho, não vai dar não. Não vai dar não. Espera. Não vai dar não, velho. Eu vou voltar. No amor, sério mesmo. Sério mesmo, mas como é que eu volto? Os caras não vão deixar eu voltar, velho. Daqui a pouquinho, gente, a reportagem completa. Olha, um detalhe, atenção, produção. Eu quero o Pimba ao vivo no programa, porque o cara ficou com medo. Foi lá no Castelo do Terror e morreu de medo. Não deu conta de fazer a matéria? Já já você acompanha essa reportagem completa. E o Agente Pimba, eu quero ele aqui ao vivo, porque quem tem medo também está ao vivo, tá legal? Ao vivo, Agente Pimba, já já pra você, pra gente saber como é que foi essa história de fazer uma matéria e morrer de medo pra executá-la, ok? Olha que absurdo agora, gente. A gente até muda o tom da conversa para dizer, olha o absurdo que a gente vai narrar. Uma família destruída pela violência. Um jovem de 19 anos foi executado em Contagem, na região metropolitana aqui da capital. Motivo? Um acerto de contas. A família afirma que o jovem era trabalhador. O assassino de 20 anos contou para a nossa equipe com frieza por que cometeu um crime tão bárbaro. Acompanhe. Um crime cercado de muitos mistérios. Latrocínio ou acerto de contas? O certo é que uma pessoa perdeu a vida. O desespero da irmã e da prima da vítima ao reconhecê-lo dentro do carro. Policiais de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, montaram um cerco na tentativa de localizar os suspeitos. Várias viaturas foram para o local. Até o helicóptero foi acionado para ajudar nas buscas. Guilherme Monteiro de Jesus, de 19 anos, levou um tiro na cabeça quando tentava sair do veículo. Ele estava com outro amigo, Melquisedeque Moreira Lula Júnior, que ficou em estado de choque. O pai dele disse que o filho também foi ameaçado o tempo todo com uma arma apontada para a cabeça. Pelo que eu conheço, meu filho está traumatizado. Estado de choque. Estado de choque, diz ele que o rapaz estava com a arma na cabeça dele, falando que ia matar ele também. Ele está traumatizado. A todo instantes, amigos e familiares chegavam e não acreditavam no que estava acontecendo. Me solta, eu vou lá nele, pai! Me deixa ir lá, pai! Eu me chamo, meu filho! O pai de Guilherme, abalado, não quis gravar a entrevista, mas me disse que estava em casa com o filho assistindo o jogo, quando ele disse que iria ao shopping buscar um amigo. O tio da vítima disse que o rapaz era um jovem tranquilo e que trabalhava junto com o pai. Um menino do bem, um menino da paz, um menino que sempre trouxe alegria para nós, nunca decepcionou mãe, pai, um menino que veio trazer só alegria. Vem uns marginal e faz isso com a vida do rapaz. Tira a vida dele por causa de um carro, por causa de um nada. A gente pede a justiça mesmo. Por que a gente pede, gente? Isso acontece todo dia. Todo dia isso acontece. Os militares do batalhão Rotam montaram uma operação e em pouquíssimo tempo conseguiram fazer a prisão dos autores. A guarnição do sargento Max Pierre foi a primeira a chegar aqui, inclusive, né, sargento? Eles atiraram contra vocês. Realmente, quando nós chegamos aqui nas proximidades, deparamos com 3 indivíduos correndo, um deles armado de revólver. No momento foram presos os 2 e um evadiu. Posteriormente, durante o rastreamento, foi localizado
Ele escondia debaixo de uma lona, né? Com ele foi preendido uma arma de fogo, calibre .38, com 2 munições deflagradas. Foram presos Tiago Santos, de 20 anos, Humberto Medeiros Rodrigues, de 21 e Daniel Victor Medina, também de 20 anos. Com exclusividade, ele contou com detalhes e muita frieza como matou o rapaz. Daniel disse que não queria roubar, somente fazer um acerto de contas. Ele tava me devendo uma nota aí eu liguei pra ele e me tirou eu também, né? Me tirou eu um dia aí, deu um rolê comigo aí, me humilhou. Falei que ia pegar ele, e eu peguei mesmo. Dei um tiro mesmo no Globo. E só eu que tava na sintonia, que meus camaradas tava lá embaixo, nem sabia que eu ia fazer isso não. Portanto, que eu não levei nem um centavo da vítima, e o outro menino que saiu correndo, eu não tinha nada com ele, eu não queria nada com ele, que eu nem conhecia ele. Eu deixei ele sair quebrando. Eu só queria o Guilherme mesmo, senhor. E o que eu consegui, falei que ia matar ele, hoje eu vou pagar o que eu fiz. Agora eu tô tranquilo, senhor. Consciência tranquilo? E tô. Minha consciência tá tranquila, senhor. O que eu fui fazer, eu fiz, senhor. Essa é a primeira morte? Seu primeiro homicídio? Isso aí eu não posso informar, não. Isso aí é assim mesmo, doutor. A vida é assim mesmo. Consciência tranquila. Ele está com a consciência tranquila. Às vezes a gente comete alguma coisa mais simples, errada, faz uma coisa, às vezes agride uma pessoa, ou fica nervoso com alguém. No seu coração, no seu íntimo, fica aquela sensação de, puxa, tem alguma coisa errada, eu preciso consertar com aquela pessoa. Qual é a dívida que justifica uma vida? Qual é a dívida? Tinha uma dívida comigo, me tirou eu, e aí eu fui lá e matei, como se fosse um herói, por ter tirado a vida de uma pessoa. Ainda falar isso, pior, ainda falar isso como se fosse orgulho. Qual é a referência que esse jovem tem de 19 anos? O que mais me entristece, além da vida do rapaz, que era jovem, trabalhador, honesto, que trabalhava com o pai, a polícia vai investigar naturalmente, mas pelo que os familiares contaram, até que se prove o contrário, é um rapaz honesto, trabalhador e decente. Tirar a vida de um ser humano, fosse a dívida que fosse. Escute de novo, você que está em casa, na hora do almoço, 19 anos, um jovem de 20 anos que dá a seguinte declaração: tirei a vida mesmo. Ouça você mesmo, ouça. Somente fazer um acerto de contas. Ele tava me devendo uma nota aí eu liguei pra ele e me tirou eu também, né? Me tirou eu um dia aí, deu um rolê comigo aí, me humilhou. Falei que ia pegar ele, e eu peguei mesmo. Dei um tiro mesmo no Globo. E só eu que tava na sintonia, que meus camaradas tava lá embaixo, nem sabia que eu ia fazer isso não. Portanto, que eu não levei nem um centavo da vítima, e o outro menino que saiu correndo, eu não tinha nada com ele, eu não queria nada com ele, que eu nem conhecia ele. Eu deixei ele sair quebrando. Eu só queria o Guilherme mesmo, senhor. E o que eu consegui, falei que ia matar ele, hoje eu vou pagar o que eu fiz. Agora eu tô tranquilo, senhor. Consciência tranquilo? E tô. Minha consciência tá tranquila, senhor. O que eu fui fazer, eu fiz, senhor. Essa é a primeira morte? Seu primeiro homicídio? Isso aí eu não posso informar, não. Isso aí é assim mesmo, doutor. A vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim. A vida não é assim e eu não tenho que me acostumar com isso. A vida não é assim, as escolhas não são essas as melhores escolhas. Um jovem de 19 anos, eu já falei aqui algumas vezes, né? Existem duas referências para uma pessoa, para um cidadão, para a gente formar o caráter de um cidadão. Ou você forma o caráter desse cidadão dentro de casa, na família, ou você forma o caráter desse cidadão num outro pilar que se chama escola. Esse menino, pelo jeito, com certeza tem pai, tem mãe, e não tenho dúvida nenhuma de que não foi essa a educação que os pais dele deram para ele. Não foi, em definitivo. A referência desse menino é péssima, Os amigos dele são péssimos. Porque para andar no meio de um grupo, para tirar a vida de uma pessoa e para falar de forma tão fria, gente, é de ficar chocado. A minha pergunta é: quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Uma dívida de dinheiro? Por causa de droga, por causa de tráfico, por causa de qualquer outra coisa? Por causa de uma discussão? Devesse o que devesse. A vida, ela é um bem que não tem custo, não tem preço. Triste e lamentável ter que narrar esse fato aqui e ver um jovem tão jovem, 20 anos, poderia ter um futuro pela frente e com a certeza de impunidade. Matei mesmo, e daí? É a frieza, é o limite do ser humano, o limite mais baixo que um ser humano possa chegar. Triste, lamentável e frustrante.
Frustrante começar uma segunda-feira com uma notícia dessa. Frustrante. Peço aqui que Deus abençoe e conforte o coração dos familiares desse rapaz, do Guilherme, porque só Deus mesmo para consolar e confortar o coração dessa família numa situação tão trágica, uma tragédia. É isso que a gente está vendo na televisão. O primo de ministro do governo Geisel é preso por dirigir uma Mercedes embriagado aqui em Belo Horizonte. Veja aí. André Luiz Falcão Habib foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado. Durante a abordagem policial, ele se identificou como primo do ex-ministro da Justiça, Armando Falcão. André Luiz Falcão foi abordado pela polícia aqui no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua Santa Catarina, ao lado do Mercado Central. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo fazia zigue-zague na pista, o que chamou a atenção dos policiais, que abordaram o motorista e perceberam que ele estava com sinais de embriaguez. O empresário, que responde a 2 processos por furto e estelionato, estava acompanhado do segurança particular. Ainda de acordo com a Polícia Militar, no momento em que foi parado, André tentou trocar de lugar na direção com o funcionário. Os dois foram submetidos ao teste do bafômetro. O exame comprovou que André Falcão estava com 1,31 miligramas de álcool por litro de sangue, o que indica embriaguez. E ao ser abordado, ele se apavorou. À frente tentou passar a direção para outra pessoa, para tentar não se identificar, mas acabou por ser apurado que de fato ele mesmo estava conduzindo, e ele acabou por admitir junto à delegacia que era ele mesmo que estava na condução naquele momento. A própria Polícia Militar afirmou que ele teria dito isso quando da abordagem, que ele seria parente de um ministro, uma pessoa ligada à política. Mas aqui ele falou que, já junto ao Detran, ele falou que não, falou que de fato é parente mesmo de um ex-ministro que já até faleceu, mas na verdade que não teria utilizado, que na verdade que ele não é primo só desse ministro. De acordo com o segurança, que não quis gravar a entrevista, os dois vieram de Brasília e iriam visitar uma tia do empresário em Belo Horizonte. Segundo ele, os dois teriam errado o caminho quando foram parados pelos policiais. O empresário teve a carteira de habilitação e o veículo apreendidos. Por causa da nova lei seca, ele deve ficar preso, caso não pague a fiança estipulada em R$7 mil. Gente, eu acho tão engraçado no Brasil que ainda existe essa cultura, né? Eu sou parente do A, do B, do C, não interessa. Ponto, parou, ponto final, parou aí. Você estava andando corretamente? Então, beleza, está andando corretamente, beleza. Vai, bacana, vai em paz, siga tranquilo. Não estava andando, bebeu e não pode dirigir? Se estava bebendo, se bebeu e dirigiu, amigo, a lei seca vale para todo mundo. Nesse país da chamada carteirada, você sabe com quem você está falando? Isso tem que acabar no Brasil. A gente precisa aprender a ser ético com as coisas, a andar dentro da lei. Esse final de semana mesmo eu estava andando domingo à noite. Na Cristiano Machado, foi minha noiva que observou, na Cristiano Machado, uma mulher ao celular, dirigindo ao celular, e um bebê no banco de trás. A gente precisa parar com isso, e aí depois bate o carro, perde o filho, e aí encontra N justificativas. Pode ser filho do ministro, parente, amigo, não interessa. Se você está em desacordo com a lei, começa comigo. Começa comigo, eu já falei aqui, quando eu aponto um dedo para o outro, os 3 estão apontados para mim, começa comigo. Então, eu é que tenho que vigiar para ser um bom exemplo, uma boa referência, e não depois que eu fizer uma coisa errada, ficar justificando. Tem que pôr a cara mesmo, mostrar mesmo, para dizer, não justifica. Parabéns à polícia que está marcando pesado, e tem que ser assim mesmo. Bebida e direção não combina, e é preciso mudar a cultura desse país. As pessoas precisam ser responsabilizadas. E se não são responsáveis, precisa pesar no bolso. Porque quem sabe no bolso, assim aprende. E daqui a pouco você não pode perder. O nosso Pimba esteve no Castelo do Terror. E olha o que o nosso repórter fora do comum ficou morrendo de medo. Eu estou ao vivo com o Pimba. Boa tarde, Pimba. Fala a verdade, meu querido. Você ficou mesmo com medo nessa matéria? Eu tô com vergonha. Vergonha? Eu tô com vergonha de vocês, porque realmente eu fiquei com medo. Que isso, meu querido, mesmo? Mas vamos combinar uma coisa também. Quem que não tem medo, né? Verdade, Só o Chuck Norris que não tem medo. Eu tenho minhas fragilidades. Por exemplo, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de aracnídeo e tenho medo de fantasma. É as coisas que eu tenho medo. Mas o lugar lá dava medo mesmo? Era assim, você chegou lá, achando que era uma superprodução. É uma superprodução, Jacques. É uma superprodução. Inclusive, eles prometeram uma produção ainda maior, ainda para junho, mais ou menos. Vou até dar uma adiantada aqui. Parece que vai ser bem maior a locação. Vai ter cemitério, a casa, vai ter um celeiro, um monte de coisa. Então, ou seja, só a casa é louca.
Então eu gostaria de pedir uma ajuda nesse momento. Já que você faz e compartilha o programa, assim como um monte de pessoas aqui, daqui a pouquinho tem a matéria. Mas só pra gente ter um gostinho assim, como é que você faria a chamadinha da sua própria matéria? E agora, a matéria da vergonha. Então fica comigo ao vivo aí, porque depois que a matéria for ao ar, a gente vai voltar a conversar. Pode ser assim? Pode, eu tô com muita vergonha dessa matéria. Aqui é assim, você é quem manda no programa, legal? Então, olha, a gente vai fazer já, eu vou chamar a matéria, e assim que eu chamar a matéria, eu volto com você ao vivo, combinado? Daqui a pouquinho, já. E como eu disse, aqui você ajuda a gente a construir esse programa, Me Chama Que Eu Vou. Os moradores do bairro Lar de Minas ligaram para a nossa produção pedindo que a gente fosse lá para conferir a situação do local. O bairro, gente, realmente está numa situação de abandono completo. Rede de esgoto? Não tem. Buraco? Para todos os lados. Ônibus? Só em parte do dia. Roda a reportagem para você entender muito melhor essa história aí. Acompanhe. Aos 8 anos, Sara e as amigas escolheram poucas palavras para pedir ajuda ao programa. Pedido de socorro que outras gerações que também vivem no lugar justificam. Dos mais velhos, o resumo de um bairro onde o pouco é quase nada. O verbo faltar sobra nas reclamações. Não tem ônibus para poder agendir, não tem médico. Esse lugar aqui não tem médico, então a gente fica assim. E eu, pelo menos, tento perder a vista porque não consigo a marcação de médico. O ônibus aqui é de hora em hora, de 2 em 2 horas. Não tem esgoto aqui, as poças enchem, você fica preocupado, não tem como aonde jogar. Você vê a rua, como é que tá aí as ruas aí, tudo sujo, tudo imundo. Ali onde eu moro, tem um beco que todo mundo passa. Todo emburacado, ele não arruma de jeito nenhum. Ele já veio cá, já olhava, mas não arruma. Asfalto aqui não tem, não? Asfalto tem algumas ruas mal feitas, algumas ruas. Faltas de um bairro que nem de longe justifica o nome que leva. Lar de Minas, uma comunidade com 13 anos de existência que fica em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. Segundo os moradores, lugar onde vivem cerca de 800 famílias, quase 2.000 pessoas, onde os habitantes se sentem literalmente esquecidos. Em boa parte dos quarteirões, o mato tomou conta do lugar. Nem o campinho de futebol escapou da falta de capina. Lazer, sinônimo de risco. Na Rua Argélia, o passeio já não pode ser visto e utilizado há algum tempo. O esgoto a céu aberto é outra questão que incomoda quem vive por ali. Com 4 filhos, Silvana alugou a casa há apenas 8 meses. Segundo ela, a paisagem encontrada inicialmente era bem diferente da atual. A rua estava limpa, não tinha mato, o esgoto não vazava, agora fica isso aí. Um fedor danado que ninguém aguenta. Mora aí com quem? Tem quantos filhos? Tem 4 filhos. E as crianças reclamam muito? Reclamam, não pode nem sair na rua para brincar. Eu passei aqui, não existe? Não tem. Experiência e decepção que a amiga Maria das Graças diz conviver desde os primeiros loteamentos realizados no bairro. A revolta é ainda maior quando no relato de comparação que ela alega ter sido feita pelo atual prefeito do município entre o lugar e um bairro nobre da capital mineira, a Savassi. Diz que o Carlos Muto falou que o povo fica reclamando aqui, que aqui parece, até lá na Savassi o povo está reclamando, que aqui está tão bom igual lá na Savassi. Chegou a comparar? Ele falou, quando não foi comigo não, com os pessoal que foi reclamar lá. Isso. Teria dito o que, o prefeito? Tá igual a Savassi? Não tá, né? Diz que tava igualzinho a Savassi. Bicho, tudo quando é bicho, é rato, é cobra, de vez em quando aparece ali. Não, de vez em quando não, sempre, constantemente, sempre tem um bicho dentro de casa. Eu tenho prima pequena, tudo, entendeu? Aí fica assim, tudo todo aí, ó. Ninguém vem, tem 12 anos que eu moro aqui, ó. Tem 12 anos, esses 12 anos nada, ninguém vem cá pra limpar, nada. Ah lá, entulho de terra lá, tem um monte de coisa, entendeu? Tem mato. E o transporte coletivo? A linha que atende ao bairro também não agrada. Que o diga este funcionário público que flagramos minutos depois de descer do ônibus. Tá bem ruim, né? Porque o problema é o intervalo que a gente tem aqui, que chega 2 horas, né? Então, se você precisa sair aí com urgência, você não tem condição, né? É muito tempo esse intervalo de ônibus aqui, de 2 em 2 horas. Essa viagem em Belo Horizonte aqui no bairro? É uma viagem mesmo, igual você está falando, né? É uma viagem e os ônibus não são tão confortáveis assim, né? E fora o trânsito, que é muito pesado, né? No período de chuva, a situação aperta ainda mais. Com fotos em mãos, Marisete explica o dilema que enfrentou na última tempestade. É dentro da minha casa, a primeira chuva que caiu no carnaval de 2011. Passou tudo para minha casa.
também dentro da minha casa. Um barro, na verdade, é a sua casa. Um verdadeiro barro. Por quê? O que aconteceu? A água da chuva veio e pressionou o lote? A água da chuva veio levando o muro de cima, trazendo tudo para dentro de casa. Passou pelas portas, saiu levando tudo. Líder comunitário no bairro e inconformado com o descaso da atual administração, Lúcio é o retrato da indignação de uma comunidade. O desabafo feito por ele reflete o desgosto de uma população cansada de esperar por socorro. Praticamente abandonado. Há mais ou menos uns 10 anos que a gente não vê uma obra sequer aqui no bairro assim de expressão. Por exemplo, começaram uma rede de esgoto, não terminaram ela. Eu sei que não é responsabilidade da prefeitura, mas ela é o poder público, ela tem que fiscalizar. É o mesmo socorro que Sara e as amigas esperam todos os dias. Vamos primeiro à nota pé. A nota pé diz o seguinte, a nota pé, gente, para você que está em casa, é a resposta que a prefeitura dá. Porque a gente faz uma matéria, procura o órgão de responsabilidade que deveria cuidar ou dar uma resposta, dar uma satisfação à população, a gente procura ele lá, a nossa produção procura. Então, o Luiz, nosso produtor, procurou. Procurado, então, pela nossa produção, a prefeitura de Vespasiano disse que o bairro Lar de Minas recebeu 90% de asfaltamento no ano de 2011, restando apenas 2 ruas que serão feitas ainda neste ano de 2013. Quanto à limpeza, a equipe da prefeitura está percorrendo os bairros Santa Clara e Jardim da Glória. Concluindo esta região, chegará ao Lar de Minas, ao Jardim Encantado e também aos demais bairros aqui daquele entorno. A limpeza dos lotes vagos são de responsabilidade do proprietário, podendo os moradores fazer uma reclamação junto à Secretaria de Meio Ambiente, que a prefeitura irá notificar então o tal proprietário. Sobre o esgoto a céu aberto, a Copasa informou que já tem um projeto elaborado e está aguardando o processo licitatório para iniciar as obras de implantação de interceptores no local. A previsão é que até junho de 2013 as obras se iniciem. Gente, eu fico vendo um bairro como esse, e aí eu posso falar porque eu estive lá. Dizer que o bairro tem 90% da área asfaltada, mentira, não tem. Não tem porque eu estive lá. Então o bairro que eu fui não se chama Lar de Minas. Aliás, de Lar e de Minas lá não tem nada. Porque aquilo ali não parece um bairro. Aquilo ali parece um lugar de fato esquecido pela prefeitura. Que me perdoe eu que o prefeito Carlos Murta, que eu conheço, porque eu trabalhei aí 10 anos na cidade de Vespasiano, e ele sabe disso, né? Que me perdoe ele, mas assim, prefeito, sinceramente as obras no Lar de Minas estão abandonadas. Essa história de ficar aguardando o processo licitatório, essa coisa toda, a população já está cansada disso. Já está cansada de... tem que ter a burocracia. Mas a gente não aguenta mais, as pessoas que moram nesse bairro não aguentam mais. São trabalhadores, os impostos chegam todos os dias, a conta essa não atrasa de jeito nenhum. Eu fico impressionado de ver, gente. Aí, ó, a população, Band, ajuda nós, salva nós, ajuda não, salva nós. Nem a língua portuguesa quer dizer que educação está sendo dada para essas crianças aí, né? Nos salvem, né, por favor. Então, prefeitura, salve a gente aí, por favor, ajuda a gente. A gente vai voltar no bairro para ver como é que essas obras estão caminhando aí. Porque com certeza o Me Chama Que Eu Vou ter um compromisso e um outro compromisso, o de ver como as coisas estão ocorrendo nos lugares em que a gente faz matéria. Gente, vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a matéria do Pimba, morrendo de medo, e você já vai curtir aqui no Me Chama Que Eu Vou. Tem uns abraços, tem muito mais. Claro, eu quero continuar contando com a sua companhia. Até já.